vamos, então, ter a apresentação da arquiteta Cibele Hasman. Ela é da Prefeitura de Florianópolis e nós temos o prazer de convidá-la para vir aqui à frente, um currículo sintetizado da nossa convidada, é arquiteta e urbanista da Prefeitura Municipal de Florianópolis desde 2003, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Gestão Urbana, Habitacional e Desenvolvimento Social, experiência de 12 anos na Secretaria de Habitação de Florianópolis, coordenadora do Plano de Ação Florianópolis Sustentável, BID Caixa, coordenadora do programa Floripa Cidade Eficiente, coordenadora do projeto Parque Marina Beira-Mar, atualmente diretora de Planos e Análises Territoriais do IPUF. Por gentileza, senhora, tenha uma boa apresentação. Bom dia a todos, tudo bem? Livrando da máscara, mas aqui está tudo tranquilo, o ambiente está super ventilado, então interessante estar falando de novo num evento, a gente está voltando um pouquinho mais à vida normal, né? Então tá, bom dia a todos, eu vim, como óbvio, funcionária da prefeitura, como já não tem como tirar mais essa marca, né? Está tatuado já no peito, as pessoas já me conhecem como arquiteta da prefeitura, mas o objetivo e o convite do Roberto foi para eu falar na questão do trabalho técnico do arquiteto, né, o trabalho técnico na área de habitação de interesse social. E é em cima desse tema que eu vou abordar agora. Qual que passa aqui? Esse botãozinho da direita? Esse aqui? Vamos ver. Esse? Tá. Então, vamos lá. Eu trabalho, então, desde 2003 na Prefeitura de Florianópolis, né? Meu início na Prefeitura foi na parte de habitação de interesse social. Eu trabalhei, como já foi comentado, 12 anos com habitação de interesse social, e junto com uma outra equipe muito boa, e a gente, então, conhece um pouco dessa realidade do que nós temos hoje aqui no município e do que se foi tentado até hoje em relação à habitação. E é isso que eu vou tentar colocar para vocês, como é essa experiência. Tá? A gente tem a possibilidade de trabalhar com planejamento urbano, com gestão de projetos e com a parte de assistência técnica dentro da habitação. Tá? Isso tudo, óbvio, a gente não pode enxergar a habitação social dissociada do planejamento urbano. Né? Ela, inclusive, é um erro quando a gente trabalha, o Roberto falou muito da questão de estar trabalhando habitação separada, ou dentro da cidade, ou como um desenho diferente, e também ela não pode ser dissociada do planejamento urbano como um todo. E muitas vezes, no passado, a gente viu acontecer, dentro da própria prefeitura, inclusive no passado bem mais longínquo, onde as áreas carentes elas eram separadas, elas tinham uma visão, né, de cidade separada, e não, elas têm que ser cidade. Esse é o ponto, né? Então, eu acho que a habitação tem que ser cidade, ela tem que estar dentro da cidade, como tanto o Roberto comentou, e também o planejamento dela tem que estar pensado dentro do planejamento urbano, e não com um planejamento dissociado. Isso é muito importante. Na verdade, não adianta só a Secretaria de Habitação ou o órgão responsável pela habitação do município estar trabalhando a questão de planejamento de habitação, e isso não está alinhado com o resto do planejamento da cidade. Tá? Então, o planejamento urbano, dentro desse foco, a gente tem vários pontos onde a gente consegue atuar. Na elaboração de planos, né, tanto nacionais quanto regionais, estaduais e ordenação de território, onde a gente acaba participando ou como atuante, né, ou como parte disso, né, do estudo. Na elaboração de planos diretores municipais, onde o arquiteto urbanista e os técnicos na área de habitação acabam atuando. Legislações específicas, esse trabalho é bem importante, na verdade, foi muito importante durante muito tempo, onde se faziam os planos específicos de urbanização para essas áreas carentes, a gente não tinha uma legislação que era mais aberta a isso, né? E isso é importante, porque, na verdade, antes se questionava muito, mas a legalidade, aquela casa que está lá em cima do morro, ela está atendendo os parâmetros da cidade formal? Não, ela não está, né, gente? Então, a gente precisava ter essa base legislativa, e o arquiteto, o urbanista, o resto dos técnicos, na verdade, que eu não vou falar só do arquiteto urbanista, mas dos engenheiros sanitaristas, assistentes sociais e outros profissionais geógrafos que trabalham com habitação social, eles exatamente
trabalham também com isso, né, com a viabilização dessas edificações e dessa legislação. No caso, a gente chegou a desenvolver dentro da Secretaria de Habitação inúmeros projetos de lei, que depois foram ao Legislativo, foram aprovados pela Câmara de Vereadores, para viabilizar ou ações específicas em planos específicos, ou questões mais gerais, como inclusive os parâmetros de habitação de interesse social que a gente tem hoje, o que a gente não tinha. O Código de Obras antigo, já de 2000, não tinha previsto parâmetros específicos para edificações de habitação, e hoje a gente tem essa legislação. Então, temos outras várias que foram desenvolvidas. Além disso, tá? Leis ordinárias, leis complementares, como eu comentei, a discussão interdisciplinar e intersecretarias, que é muito importante, né? Eu comentei com vocês, o planejamento ele não pode estar sendo feito só dentro de uma secretaria, ele tem que estar discutido multiplamente, porque quando a gente está trabalhando numa área carente dessas, tu tem que ter a Secretaria de Educação para fazer a creche, né? Ali naquele local, tem que ter praça, tem que ter habitação, o conceito que o Roberto muito tocou no início, aí tem que ser um conceito amplo, né? Esse conceito, se não tem mobilidade, não é habitação, se não tem infraestrutura, não é habitação. Habitação não é a casa. A casa é um ponto da habitação, né? Mas tu tem que ter acesso a essa casa, tu tem que ter a infraestrutura nessa casa e tu tem que ter os equipamentos urbanos e os comunitários também ali. Então, a gente precisa estar trabalhando com a Secretaria de Saúde, que é uma parceira muito importante, porque o foco está ali, a educação, assim como outras secretarias, e principalmente o planejamento urbano, que tem que estar em consonância com o resto da cidade. Vamos continuar. E aí, como exemplo, aqui eu já tenho vários projetos de leis que foram feitos, né, na época, mais antigos, porque hoje o plano diretor ele já ficou mais aberto desde 2014, a questão de habitação, mas na época a gente precisava fazer isso, a gente precisava fazer um projeto de lei para alterar o zoneamento, para poder possibilitar a construção, a regularização fundiária nesses locais. Então, a gente trabalhou muito com isso. Por exemplo, aqui na região da Vila Aparecida, que é o exemplo que eu coloquei aqui como modelo, onde foi feita a questão das leis, toda no entorno do complexo da Vila Aparecida. Existe um projeto hoje de urbanístico previsto e pronto para ser executado, e se fez a inclusão de uma creche, de uma área para creche, uma área para posto de saúde, que agora vai acontecer, uma área de praça, né, e uma área para habitação. Além disso, isso foi tudo uma operação de acordo, vamos dizer assim, um plano específico de urbanização que englobou o terreno de um privado que ali tinha essas áreas e que acabou cedendo à prefeitura em troca de índice. Então, são essas questões de operações importantes que são trabalhadas e que têm que ser trabalhadas no âmbito do planejamento urbano e da habitação. Nesse caso, hoje, nessa área ali, vocês já podem ver que tem uma creche construída, uma área de lazer construída, vai ser construído um posto de saúde, ou seja, a qualidade de vida dessa comunidade, ela pode não ter melhorado 100% ainda, mas grande parte das infraestruturas que eles não tinham área de lazer, eles não tinham... A creche deles, ali na Vila Aparecida, a gente tinha que caminhar numa rua, uma viela de 1 metro para chegar. Vocês imaginam, dentro de um problema de incêndio ou qualquer coisa, o que iria acontecer? E aí o posto de saúde também, eles têm um posto de saúde que já é bom, vai ser bem melhor agora. Então, esse tipo de ação é importantíssima, mas olha de um planejamento. Quando é que foi feita essa lei da Vila Aparecida? Em 2012. A gente ainda está executando coisas, porque são coisas que são de um planejamento também de longo prazo. Não é uma coisa pontual, né? A questão tem que ser planejada com tempo para poder ir sendo executada. Bom, além disso, né, a gente consegue, então, participar de N grupos técnicos, isso dentro da prefeitura é importante, e o que eu acho de relevante também nesse ponto é a possibilidade de ter essa multidisciplinaridade acontecendo, né, o envolvimento do engenheiro, do arquiteto, do assistente social, do geógrafo e outros profissionais que eu posso estar me esquecendo agora, mas que são de suma importância, o sociólogo, antropólogos, e que a gente tem isso no corpo técnico, graças a Deus, da prefeitura, então a gente não acaba entrando no trabalho do outro, né? O arquiteto não inventa de ser engenheiro e está pensando nas estruturas ali, nos muros de contenção e tudo mais, assim como o arquiteto está mais focado realmente no planejamento urbano, nas edificações, e isso é muito importante, a gente ter essa facilidade, a gente ter um assistente social, um sociólogo, para poder conversar com a comunidade, é muito importante. Então, eu entendo que a gente não pode tratar, a gente está aqui, né, na casa da engenharia, mas a gente não pode tratar a habitação, ela tem que ser trabalhada realmente com uma equipe multidisciplinar, isso é imprescindível, e isso é uma coisa técnica muito importante, tá? Então, além disso, a gente fez projetos, então, de regularização fundiária em N locais, Chico Mendes,
Maciço do Morro da Cruz, Mocotó, o Panaia. Depois eu até tenho uns exemplos, vamos ver se dá tempo da gente mostrar mais. Mas isso é intrínseco ao nosso trabalho. Por isso que a gente precisa do assistente social que vai lá, conversa, mostra o projeto, explica para a comunidade, né, os documentos que precisam. Então, não é um trabalho só de engenharia de arquitetura. Na verdade, ele é um trabalho que tem uns vieses e atividades que são muito variadas, né? Além disso, então, vamos lá, a gente trabalhou com o Maciço do Morro da Cruz, que foi um projeto muito grande, né? Foi um investimento muito grande de recursos que foi feito aqui no principal local onde a gente tem habitação social no município, né? Região aqui do Chico Mendes, Novo Horizonte e tudo mais, e depois o Maciço do Morro da Cruz em termos de famílias, né? Então, eu acho que ali se melhorou muito a qualidade, óbvio, muita coisa a se fazer ainda, mas se melhorou muito a qualidade de vida nesses locais. Não existiam praças, hoje a gente tem algumas praças nesse local, tem o Parque do Maciço do Morro da Cruz. Então, a gente se envolve tanto com questões de urbanização, quanto da questão de criação de áreas de lazer e outros equipamentos públicos. Além de outros grupos que se participam e se acrescenta. O planejamento na redução de riscos, que por mais que seja uma questão mais de um engenheiro estar participando, o arquiteto também participa, então é bem importante essa multidisciplinaridade que eu comentei com vocês. É saber trabalhar e onde tem o risco máximo, que em alguns pontos aqui em Florianópolis a gente tem, saber que tem a necessidade de remover, tu poder avaliar se realmente o custo dessa remoção ou o custo da manutenção desse local, se esses custos, né, são plausíveis e o que seria melhor para essa comunidade, com análise social junto, porque a gente sempre tenta manter, na verdade, os vínculos sociais, empregatícios e tudo mais que essas pessoas têm. Então, é uma preocupação que não é só retira, constrói, né, é uma outra preocupação com outro nível, né, que a gente acaba se envolvendo. Continuando, como eu comentei com vocês, muitos planos, a gente consegue ter a possibilidade de elaborar, e isso é importante, esse planejamento ele vem se tornando depois efetivo com o tempo, né? E aí segue-se desde de material de licitação, planejamentos mais gerais, o plano de habitação do município, né, que foi construído, e hoje a gente está aí com o conselho que o Roberto comentou, tentando atuar em cima dele, revisando o plano. Por mais que a gente veja que muitas coisas não se efetivaram, a partir dali muito se construiu também. Então, a gente já está falando em cima de outros parâmetros, antigamente a gente não tinha esses parâmetros. Eu acho que isso é importante ser ressaltado, dessa construção e do trabalho técnico em cima da habitação de interesse social e da sua necessidade. Deixa eu ver. Além disso, a gente chega, às vezes, a botar a mão na massa, né, e fazer os projetos urbanísticos de algumas áreas, né, e aí para depois conseguir recursos para poder desenvolver. No caso aqui, a gente tinha projetos da Vila do Arvoredo, projeto do Moldorácio, da Comunidade Boa Vista, da Panaia, quer dizer, N projetos que acabam, no futuro, virando realidade em algum momento, né? Equipamentos comunitários, como eu comentei com vocês, isso para mim é muito importante. Na verdade, às vezes as pessoas se preocupam por demais em melhorar a tal da habitação, mas o cara precisa realmente de um espaço para ele poder ter área de lazer, as crianças terem onde brincar, né? E aí aquela casa, talvez ela se resuma em um espaço onde está realmente o adensamento habitacional muito grande e precisa de espaços externos. Então, a criação de parques, como foi feito no Maciço do Morro da Cruz, praças, tem Praça na Serrinha e outras praças que estão sendo criadas, são muito importantes para a comunidade ter, onde realmente ter o seu lazer, já que eles não têm um terreno grande para poder ter dentro da sua casa essa possibilidade, ou não estão morando num condomínio, né, com outras pessoas da cidade, onde tem infraestrutura, essa infraestrutura está na cidade, e isso é importantíssimo de se ter, né? Além disso, outros equipamentos comunitários, né, além das praças e tal, tem vários projetos que foram desenvolvidos. Além disso, importantíssima a questão de gestão de projetos, que eu acho que esse é o foco do técnico dentro da prefeitura hoje. Ele é muito mais do que não desenvolver projetos, mas fazer essa gestão, o desenvolvimento mais em termos de diretrizes e deixar o mercado trabalhar em cima de projetos de habitação. Isso seria o ideal, na verdade, né? Através da assistência técnica, através de outros projetos que podem estar acontecendo, e os profissionais do mercado atuando sobre a habitação e a prefeitura simplesmente dando diretrizes dos projetos, né, e fazendo essa gestão de projetos. Esse, para mim, é o grande foco, que é um tipo de preparo, inclusive para o profissional, que até a própria universidade não se preocupa muito, né, Roberta? Eu tive aula contigo, a gente sabe
Quando que a gente teve aula de gestão? Quando é que me diziam que eu ia trabalhar e eu não ia desenhar? Né? Eu sou arquiteta urbanista, eu sou planejadora, mas eu não estou lá botando a mão no papel, né, e desenhando. A gente não é preparado para isso. Então, até esse preparo, e até preparo dos profissionais, pelo CAL, inclusive, também, IAB e tudo mais, de entender que existe um outro perfil de profissional que é necessário, que é esse que faz essas amarrações todas que eu estou comentando com vocês. Continuando, então, aqui, por exemplo, na Vila Aparecida, quem desenvolveu o projeto foi uma empresa terceirizada que foi contratada. A gente fez a coordenação, a gente estabelecia as diretrizes, esse nosso papel, e coordenou o trabalho. Além disso, no Maciço Morro da Cruz, muita coisa foi feita, muita coisa foi contratada. No Panay, a gente acabou fazendo, mas como um papel que eu entendo hoje que já não é mais tanto da prefeitura, né? Mas trabalhando em cima de regularização fundiária. E aí eu só tenho umas imagens para vocês terem de alguns projetos, o Chico Mendes, né, que a gente já sabe da transformação que essa área teve, e o quanto se reduziu em termos de criminalidade, meu Deus, o crime no Chico Mendes, e outras questões de qualidade de vida que nós tivemos nesse local. Então, a gente, quando entra para trabalhar com habitação social, a gente tem que entender que a gente não está atuando só na construção, né, na edificação, na abertura de vias de infraestrutura, a gente está trazendo qualidade de vida, esse eu acho que é o ponto, né? E por isso a necessidade de ter profissionais preparados para isso, tá? Vila Cachoeira também, que foi um projeto mais do passado, Vila União, projetos que, inclusive, estão sendo revistos hoje em termos das suas conexões, em termos da regularização que foi feita na época. Gente, a gente tem que aprender com essas realidades do passado e não executá-las mais. Eu ouvi muito na palestra do Roberto várias questões, inclusive que estão sendo corrigidas hoje, né? A gente já teve uma visão um pouco mais focada só na comunidade, só na lei para aquele momento, e, por exemplo, a proposta agora que tramita no plano diretor, que vai dar entrada na Câmara, ela tem um avanço na questão dos incentivos para habitação social bem maior do que estava proposto para 2014, né? Inclusive permitindo habitação em todas as regiões da cidade, não trabalhando... Claro, obviamente, ainda tem a vinculação com os EIs e tudo mais, porque, como foi comentado até pelo Irani, a gente tem a vinculação na própria legislação federal disso, e quando se dá recurso, então... Eu preciso ter, porque senão eu não está nas EIs, eu não tenho como fazer, né? Então, acho que a gente pode repensar, a gente tem que repensar esses modelos para o futuro, mas eu entendo que a gente também já está começando a adaptar. E esses incentivos, eu peço até que vocês deem uma olhada, mas eles vão ser bem interessantes para a produção de nova habitação, que isso é muito importante, além da questão da nova lei de REURB que está saindo agora. Onde também vai facilitar a questão da reurbanização das áreas, que para a gente aqui em Florianópolis, considerando que nós temos 40% das áreas ocupadas urbanisticamente de forma irregular, né, praticamente isso, não tem como, né, para concluir. O Roberto também falou muito em recurso, e quando a gente vai lá no estudo do ICES, a gente vê que se a gente continuar no nosso modelo de desenvolvimento espalhado que essa cidade tem hoje, né, continuando ocupando, indo para cima das áreas carentes, ou áreas frágeis, desculpa, ambientalmente, a gente não vai ter recursos, a gente tem que gastar 4 vezes mais para botar infraestrutura para toda essa população. A gente não vai ter recurso nunca, a população nunca vai estar atendida. Então, ou a gente revê o modelo em relação a questões de adensamento, que tu também comentaste há pouco, em relação a como ocupar a cidade, a gente vai para o caminho de nunca atender as pessoas, e aí a gente sempre vai ficar sonhando, mas não tem sistema de saneamento aqui, não tem isso, não tem aquilo. Óbvio, ninguém vai conseguir eternamente atender. A gente tem que mudar o modelo da cidade e tentar trazer habitação para dentro dessas áreas, não deixar ela distante, e adensar um pouco mais para a gente poder ter recursos para ter infraestrutura para todos, né? E aí sim, acho que ter a inclusão que a gente está querendo. Então, gente, não sei se era isso que vocês estavam querendo, mas o objetivo foi mostrar um pouco como a gente trabalha, como a gente trabalhou e como a gente está trabalhando agora dentro do Instituto de Planejamento, inclusive revisando a legislação e tentando trazer a questão da habitação com incentivos e da regularização para dentro da cidade. É isso.